Então, nós temos aprendido nesses anos, experimentado que a maior proteção que nós temos chama-se santidade. A santidade, ela é a maior muralha contra o diabo. É, tremendamente. Porque, veja bem, quando você está vivendo nessa condição, então, Efésios 6 fala da armadura de um guerreiro de Deus. Isso. E a armadura é para que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, para resistirmos o inimigo. Exato. Então, muita gente tem ideia que vestir uma armadura, né, e tomar a espada é sair por aí, tipo, caçando demônios. É um Ghostbuster, se virar. E não é isso. Não, não é isso. Né? A armadura de Deus é uma grande proteção para a nossa vida. Agora, também não é um talismã para nos livrar do mal, nos proteger. Porque a armadura de Deus é um estilo de vida que a gente tem. Imagine a couraça da justiça. Então, eu tenho que viver em justiça, a justiça de Deus. Né? O cinto da verdade, então eu tenho que viver em plena verdade. Não dá para brincar com essas coisas e se dar bem. Não dá. Levá-las mais ou menos, não dá para fazer Não dá isso. para levar mais ou menos. E o grande segredo na vitória contra o inimigo está exatamente o seguinte: se você quer vencer o inimigo, não possua na sua vida nenhuma coisa que é dele, nada que é dele. Porque isso dá a ele o direito de reclamar essa coisa de volta. Exatamente. E os testemunhos, histórias, alguma coisa que o senhor pode compartilhar desses 15 anos do que o senhor fez através do Rema e tem feito? 18 anos. 18 anos. 18 anos, né? Então, nós celebramos há poucos dias 18 anos do Ministério Rema. Nós consideramos a maioridade. Eu falei com o pessoal, agora vocês podem tirar a carteira de motorista, vocês mesmos vão dirigir, vocês vão, né? Nesses 18 anos, olha, tem tanta história. Tem tanta história que nós podemos escrever livros. E estamos com vontade mesmo de escrever, né? Mas lá atrás, no começo, ainda um ano e pouco que nós existimos como ministério na igreja, na realidade as coisas não foram fáceis no princípio. Porque não existia na igreja um ministério como esse. Então tinha pessoas, isso não é de Deus. O que não é de Deus não prevalece e tal. E tinha pessoas com toda a seriedade do coração, oravam porque aquele negócio não era de Deus. Então, nós passamos apertados, né? Mas nós insistimos. E aí, em 1996, na sala da minha casa, eu recebi uma palavra de um homem de Deus, chamado John Dawson, cara de Los Angeles. E esse homem de Deus, ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando a gente sentava à mesa para a gente comer ali, ele disse: olha, não se defenda, não discuta, não entre em debate o que você está fazendo. Se Deus, que é Deus, não puder te defender, quem é você para se defender? E eu tomei aquela palavra. E quantas vezes, aqui mesmo na televisão, a gente foi convidado, tinha um programa chamado Em Debate. E aí vinha aqueles convites e tal, e aí eu lembrava da palavra. Não se defenda. Porque às vezes eram alguns temas que era para debater, polêmicos, né, nessa área. E então eu vi assim, nesses anos todos, essa fidelidade de Deus. Agora, veja bem, nós temos lá no princípio umas histórias muito... E a gente dizia o seguinte: olha, não conta isso para ninguém lá não, porque se o pessoal souber, vai mandar internar nós todos como loucos. Né? Porque a ideia de loucos por Jesus, né? Pensar assim como uma coisa louca, é o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma coisa muito doida, muito louca, né? Então nós temos que ter como base de tudo a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós não saímos por aí fazendo uma batalha, uma guerra espiritual, porque nós imaginamos que devemos fazer. Nós só fazemos quando Deus nos manda fazer. Então, lá em 1996, Deus nos mandou fazer algumas guerras muito loucas. E tinha um lugar onde funciona hoje lá o Credec, em Caeté. E lá era um lugar, o seguinte, a igreja adquiriu aquilo lá numa forma de uma permuta. Lugar lindo, lindo, a construção, a casa, tudo muito bonito. E nós fomos para lá uma primeira vez que nós fomos com um grupo e nós começamos a orar.
Então é um lugar bonito, friozinho e tal, aquela lareira, né, ali para esquentar. Eu tinha levado um tapete, aí coloquei no chão e chamei os homens, vamos orar. Daqui a pouco as mulheres, nós também queremos orar. E aí começamos a orar. E aí a turma que tem visão aberta, de repente percebeu, nós estávamos cercados de demônios naquele lugar. E aí Deus começou a nos mostrar o espiritual daquele lugar. Que era um lugar de magia, era um lugar de bruxaria, era um lugar terrível. Né? Não vou nem dizer a quem pertencia aquele lugar, que não convém falar aqui. Mas era um lugar terrível, um lugar que houve sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, o lugar onde tinha trono, essa construção tinha um porão onde se colocava pessoas de castigo ali. Então era você confrontar o espiritual de um lugar desse, uma situação dessa, né? Um lugar que era um território espiritual de espíritos malignos, uma fortaleza de espíritos malignos, então era um lugar assim, dificílimo. Então era 7 horas da noite, nós não sabíamos tanto naquela época e começamos a lutar, a guerrear ali, e então houve um momento que nós tivemos uma folga, às 5 horas da manhã. Um negócio de louco, né? E aí nós tivemos aquele momento para respirar e tal, e a gente viu ali uma grande vitória. É desse tipo de luta que vocês lidam. Então ali Deus estava nos ensinando. Deus estava nos ensinando. Né? Então, nesse tipo de luta. Então, quando nós vamos ajudar alguém, por exemplo, na libertação, nós vamos ajudar alguém, né? O que acontece? Nós nos colocamos entre aquela... Então, vamos ajudar alguém doente, uma pessoa enferma. Então, nós nos colocamos entre aquela pessoa e Deus, como intercessores. E o que nós fazemos? Nós chamamos os benefícios da cruz de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Mas vamos tomar outro caso. Nós vamos agora, então, libertar alguém que está possesso de espíritos malignos. Nós nos colocamos entre aquela pessoa e aqueles espíritos malignos. Para quê? Para executar a sentença da cruz de Jesus sobre os inimigos. Pessoa. Ou seja, não é uma brincadeira, hora nenhuma. Hora nenhuma. E é tudo muito sério e tudo que tem um peso muito grande, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Tem um peso enorme. Para você ter uma ideia, num momento de libertação, se você trabalhar 1 hora e meia ali, se houver as manifestações dos demônios, você já desgastou fisicamente por um dia de trabalho. Meu Deus. Eu quero, inclusive, então, agora, eu queria conversar tanto com o pastor Ronaldo, mas eu quero encerrar essa entrevista fazendo para ele exatamente a pergunta mais difícil. Pastor Ronaldo, em vista de tudo que você está me falando, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para conhecer Jesus como Senhor, Salvador, libertador, sarador e transformador da sua vida. Glória a Deus. Essa é a resposta mais completa. E essa loucura de lidar no mundo espiritual é tão lindo. Fala pra gente o seu contato para ministrar e levar o Rema e as ministrações e as palavras. O ministério que trabalha com isso é o Ministério Rema Reconciliação. remareconciliação.net.br. Nosso telefone é da Casa Pastoral, Igreja Batista da Lagoinha, telefone 31 3429 9400.